Estamos começando o episódio número 28, mais um episódio do SeViraCast. Aproveita que já está aqui, aperta o joinha para curtir, só compartilha depois que você assistir até o final e gostar. Se não gostar, compartilha pelo menos para criticar, mas pelo menos compartilha, vale a pena compartilhar. Dentro das nossas temáticas aqui de gestão, negócios e pessoas, trouxemos hoje uma especialista em pessoas. E é uma pessoa aqui que ao longo do episódio eu vou contar, a gente já teve algumas histórias aqui, lembrei desse contato, liguei, convidei para estar aqui com a gente e hoje está aqui uma psicóloga, Vitória Ferrari, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, é uma honra, obrigada pelo convite, obrigada por lembrar, né? Foi um susto? Um pouco. Não esperava essa ligação. Mas foi uma grata surpresa no final do dia, né? No final da sexta. Liguei na sexta-feira, já era passado das 5 horas já, fim de expediente. Né? Mas foi bom. Legal. A Vitória, a psicóloga de formação, atua hoje com várias frentes, ela vai contar um pouquinho, não vou dar spoiler aqui não. Mas que ano que nós se encontramos no Senai? 2013. 2013 para 2014? Foi, por aí. Fui professor dela lá naquela época. Foi. Era elétrica o curso, uma das disciplinas. Era pneumática, né? Eletropneumática, isso mesmo. Como o tempo passa rápido, eu falei pra ela que na minha cabeça tava 2017, 18, alguma coisa assim. Não, 2014. Tô me sentindo velho. Na verdade, experiente, né, Vitória? Exatamente. E eu numa área que não seguiu mais. Não. Foi só uma base ali, né? Foi só uma base, aconteceu. Exatamente. Legal, bacana. E eu, por curiosidade aqui também, trabalhei com seu pai bastante tempo, no Senai também. O pai dele também o pai dela também é do Senai. Trabalhamos junto na mesma oficina, bastante tempo, parceirão. E dei aula pro seu esposo também. Hoje esposo. Se conheceram lá? Conhecemos lá. 3 anos já de casado. Legal. E aí, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, me formei em 2018, né? Entrei na faculdade em 2014. E aí, em 2018, lá com os meus 21 anos, me formei. Muito novinha, né? E aí, comecei a atuar na área de RH, que era meu foco principal. Então, fazia consultorias com LinkedIn, currículo. E aí, comecei a expandir um pouco a minha área de atuação, porque as pessoas começaram a me ver como psicóloga e quiseram fazer terapia. Né? Então, a psicologia entrou de uma maneira natural. Foi. Eu nunca quis a clínica, né? Ela aconteceu. Meu foco era RH, tanto que eu fiz uma faculdade de RH depois e tentei me especializar. Mas aí aconteceu, a psicologia ali entrou na época da pandemia, mais ou menos, na clínica. Então teve aquele boom do online. Então muita gente começou a procurar terapia e eu vi ali uma oportunidade, né? E eu me arrisquei e deu certo, tá dando certo, né? Já faz aí 3 anos. Bacana. Hoje você falou que tá com uma clínica online, clínica presencial, tá bem envolvida, né? Isso. Hoje eu atendo mais ou menos umas 55 pessoas por semana. Nossa, e pra encaixar tudo isso? Imagina o desafio, já começa aí o desafio. É bastante gente, nunca imaginei ter uma agenda assim, mas é muito gratificante, né? Conforme você vê o paciente andando, ele melhorando também, isso, caminhando ali pra alta, isso dá uma gratificação absurda pra gente, né? O paciente melhorar, então é um caminho que você vai trilhando com ele, né? Um processo. E hoje, só pra gente mapear aqui, tô fazendo pergunta, a gente não combinou o roteiro, lembra? A gente bate um papo aqui bem natural. Eu vou fazendo perguntas pra representar a audiência, então eu vou tentando adivinhar que tipo de pergunta que tá lá e vou fazendo. Hoje são profissionais, ou são adolescentes? Qual que é o seu principal público hoje? Adulto e idoso. Legal. Esse é o meu forte. Eu tenho alguns adolescentes, acho que se a gente somar dá uns 5, mas a atuação ela é totalmente diferente, né? A linguagem que você usa com o idoso é diferente da linguagem com o adulto, é diferente da linguagem que você usa com o adolescente, então você fica tentando se adaptar, camuflando ali entre eles para conseguir suprir e conseguir também ver eles melhorando, né? Que é o principal foco. Legal. O porquê que quando eu vi seu contato no meu WhatsApp lá, eu falei, preciso entrar em contato com ela, porque a gente vive trazendo aqui temáticas, tanto para empreendedorismo, quanto para intraempreendedorismo. Quem está dentro do mercado de trabalho, está atuando, quer crescer, quer se destacar. Em alguns episódios a gente traz temáticas de gestão, que é bem pesado também. E no final, sempre estamos falando de pessoas. Sim. E hoje, no mercado corporativo, existe um volume altíssimo assim, de demanda,
Muitas das vezes, até eu escutei de um dos convidados aqui, a gente tomou um café na padaria depois, ele falou assim, hoje uma empresa que tem 120 funcionários, parece que é muito, mas precisava de 200, porque esse 120 está fazendo o serviço por 200, principalmente ainda quando é um serviço que exige muito computador, é um serviço que exige o intelecto, reuniões, é menos braçal, parece que não tem limite. A carga mental é muito maior, A carga mental, você nunca sabe qual é o limite, e o limite muitas das vezes não fica dentro da carga horária de trabalho. Você sai do serviço, você leva o problema na cabeça junto com você, porque estava aqui. A solução está aqui dentro. Sim. Então você vai dirigindo, você está pensando naquilo lá. Você sai, você está pensando. Você vai no final de semana, que era para você usufruir com a família, você está pensando. E aí você que é da área deve ter escutado alguns relatos nesse sentido. Com certeza. É o que a gente fala de ruminação, né? O que é o ruminar? É aquela coisa ali na boca do animal que ele não gospe e também não engole. Então fica Nossa, ali, eu nunca pensei desse jeito. É uma ruminação de pensamentos, é uma forma que a gente tem muito disfuncional, muito desadaptativa, de tentar nos regular emocionalmente. Então a gente fica ruminando aquele pensamento para tentar achar uma solução. E muitas vezes a solução ela não está no nosso alcance. Então, isso que gera ansiedade, isso que gera, às vezes, desânimo, gera muito estresse pra gente, porque a gente tenta o tempo inteiro maquinar. Então, essa estratégia, embora seja desadaptativa, ainda assim ela regula a gente emocionalmente. Então, a gente fica ali o tempo inteiro tentando achar uma solução para o problema. Então, é uma forma da gente tentar lidar. Um excesso de informação na cabeça. Exatamente. E, às vezes, tentar entender que aquilo é uma preocupação, é válido, mas eu não consigo bolar uma estratégia para conseguir resolver aquela situação. Então, a gente fica ali o tempo inteiro em volta, né, daquilo e não consegue nem ir para frente, nem para trás. Então, muitas vezes, o que a gente precisa entender é se afastar um pouquinho da situação, entender se existe algo que a gente consegue fazer e o que a gente conseguir fazer executar e o que a gente não conseguir aceitar, que muitas vezes a gente não vai conseguir mudar aquela situação, e isso que é muito difícil, quando né? sai do controle. Exatamente. Você falou que acabou ingressando mais na área da psicologia mesmo, da pandemia para cá, correto? Sim. Talvez então você não tenha uma comparação do antes e depois, mas eu acredito que a pandemia acabou somente no vírus, que acalmou. Mas os efeitos que a pandemia deixou, tá se arrastando. Sim. Até esse modelo de reunião online. Dá um exemplo aqui, que muitas pessoas passam. Antigamente eram mais reuniões presenciais, então levava o tempo de deslocamento, levava o tempo para chegar até lá, custo. Então, devido a todo esse contexto em volta de uma reunião presencial, aconteciam 5 na semana, 10 na semana, vamos colocar uma em cada período. Agora, com o advento aí das reuniões online, que já encurtou tempo de trajeto, encurtou custo, não tem limite. Quantas couberem no dia, de meia em meia hora, de uma em uma hora. Exatamente, a galera vai encaixando. Vai encaixando, só que quantas ações são tomadas pós-reunião? Então, acúmulo de coisa, uma sensação de que você não tá dando conta mesmo, né? Sensação de, eu falava assim, quando eu tava muito sobrecarregado nesse sentido, sensação de incompetência. Incompetência. Exatamente. Você faz. Quando vai cronificando, é o que adoece a gente, né? Porque são sinais ali que a gente se sente incapaz, a gente não se sente o suficiente para aquilo. E aí, conforme aquilo, todo dia a gente vai se estressando, a gente vai sendo imposto aquilo se cronifica e se torna um transtorno. Então, o que a gente mais fala na época aí de trabalho, na época de pandemia, que deu um boom muito grande, burnout. O burnout, ele não é uma coisa que você tem do dia para noite, é um processo que você vai adoecendo. Então, você vai tendo alguns sintomas ali que são silenciosos, às vezes a gente vai normalizando, porque faz parte do dia a dia. Então, hoje eu tive uma dor de cabeça. Mas meu dia foi estressante, né? Hoje eu tive várias reuniões e aí eu tô aqui já em casa, não vou ter aquela 1 hora de percurso, de volta, então eu vou esticar um pouquinho porque eu já tô em casa. Então, sem que você perceba, muitas vezes a carga horária ali, a sua jornada de trabalho, que eram 8 horas por dia, se transformam em 12, 14, 15, e você sempre o quê? Cronificando e anormalizando, né? Algo que não era para ser dessa forma. Então, você vai trazendo para o normal o que não é para ser normal, que é a exaustão, né? O tempo inteiro você produzindo. Por mais que você não tenha o esforço físico,
você tem a carga mental. Então, muitas vezes, elaborar o que você precisa fazer, aquele trabalho mais mental mesmo, ele é muito mais cansativo do que o trabalho físico. Porque o físico, você deita no final do dia, toma um banho, analgésico, resolvido, né? E o mental? O tempo inteiro ali, bombando coisas na sua cabeça. E como desligar? Esse é um desafio, né? Martelando. Agora, você tocou um nome aí fantástico. Síndrome de burnout. A gente, acho que hoje o episódio 28, ao longo de alguns episódios, já foi citado umas 3, 4 vezes aqui, ao longo de alguns episódios. Você consegue explicar um pouquinho mais o que é o síndrome de burnout? Porque às vezes escuta... E a gente não sabe diferenciar, E aí você quer pesquisar no Google, você não consegue nem escrever. Começa por aí, Já né? é difícil até para escrever. O burnout, ele é um pouco de ansiedade, ele mescla, né, um pouco dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada com o transtorno depressivo, né? O que muda, né? Por que não se encaixa nem na depressão, nem na ansiedade? O contexto. Então, o burnout, ele é exclusivo do trabalho. Ele é uma doença exclusivo? Exatamente. Não sei se você já ouviu falar de, teve burnout materno. Não, nunca ouvi. É um uso muito equivocado do termo. A gente tem esgotamento mental materno, causado pela maternidade. Entendi. Mas burnout é do trabalho, que ela sobrecarga de informação, então... É quando a gente tem uma pane no sistema, literalmente, né? Então, a gente tem ali déficit de concentração. Então, algo que você conseguia fazer ali em 1 hora, você já tá arrastando por 4, 5 horas, né? Uma tarefa que era mais simples, ela já se torna um pouco mais complicada. Então, a gente começa a ter branco. Então, você vai falar da tela branca. O que eu ia falar? Então, isso é muito comum, né? Tem uma jornalista que ela era da Globo e ela teve burnout. O nome dela é Isabela Camargo. E ela falava todo dia sobre o tempo, né? Como que tá o tempo no Brasil. E algo que era da rotina dela, que era falar as capitais, ela não lembrava. Não lembrava, ela não sabia a capital de Santa Catarina. Então, foi o momento que ela percebeu que tinha alguma coisa de errado. Então, os termos que a gente usa no nosso trabalho, a gente já não encontra com tanta facilidade. Coisas comuns. Exatamente. Coisas ali. Por isso que a gente às vezes fala, não é nada não, eu dormi mal essa noite, né? E aí a gente vai normalizando. Exatamente. Só que se a gente colocar na ponta do lápis, por 6 meses esses sintomas, pelo menos 5, né? Dos sintomas, a gente já consegue classificar como adoecimento do trabalho. E aí isso gera afastamento, né? Isso gera, às vezes, até desligamento. Porque quando uma pessoa ela já tem, né, a vulnerabilidade do ambiente, é muito mais fácil para ela desenvolver. Então, como todo transtorno, é multifatorial. Então, a gente tem fatores genéticos, nós temos o fator do ambiente. Então, se o ambiente ele é muito desadaptativo, aumenta muito a chance de desenvolver. Entendi. Então, às vezes, a gestão é tóxica, o ambiente tem muita violência psicológica, muita violência verbal, né? Então, pressão. Ataques, exatamente. Então, um ambiente ali que ele é muito favorável para desenvolver, ele é um impulsionador. Então, o ambiente ele é chave. Ele não é o único fator que vai determinar, mas ele é o forninho quente pro bolo assar. É a maior porcentagem. Exatamente. Porque muitas vezes a gente carrega. A gente não sabe se a gente vai desenvolver ou não algum transtorno mental. Então, às vezes, a gente carrega o gene e o ambiente é bom. A minha personalidade é uma personalidade tranquila. Consigo me lidar bem com as coisas que acontecem no dia a dia. Tenho resiliência, tenho repertório. Então, isso facilita para que eu não tenha um transtorno mental, mas se todo o outro contexto ali é igual um bolo, né? Todos os ingredientes na mesa não fazem bolo, mas eles misturados na quantidade certa, na ordem certa, pelo tempo certo e assado, né, na temperatura correta, faz bolo. A mesma coisa com transtorno mental. Muito legal essa analogia. Muito legal. Faz a mais total fácil, sentido, né? Total sentido. É a mais Pode estar tudo junto aqui. Que não é bolo, são ingredientes, né? Mas quando eu junto tudo, ele é o bolo, né? E o burnout, por ele ser um processo, eu sempre falo que é a nossa garrafinha. Então, todos nós somos uma garrafinha. O que vai acontecendo ao longo da nossa rotina vai enchendo. Se a gente não esvaziar, quando ela estiver aqui na tampa, uma gotinha vai transbordar. E como que a gente pode melhorar esse processo, né? De esvaziar? Atividade física. Legal, agora a solução, isso aí, bacana. Exatamente, porque o cortisol, ele é o estresse.
né? O hormônio do estresse. Quanto mais a gente se expõe a ele, mais a gente fica bom em ficar estressado. Então, antes, eu me estressava com uma situação no trabalho que fugia totalmente do meu controle. Hoje situação corriqueira. Tô no trânsito, tomei uma fechada, eu já fico... Tragou meu dia. Então, isso a gente vai cronificando e a gente fica bom em se estressar. Então, qualquer coisa é contigo. É expert em... É bizarro, é bizarro. Então, a pessoa que ela adoece, ela encheu o copo dela. E esse encher o copo, ele é progressivo, né? Ele não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. E, às vezes, o menor dos acontecimentos é o que vai transbordar. Só que a gente ignora... porque era o momento de transbordar. Exatamente, a gente ignora todo o processo, né? Então, dores de cabeça, dor muscular, desconforto gastrointestinal. Então, tá sempre com aquela dor de estômago, aquela Tá meio revirado hoje, tá meio revirado. Aquela gastrite, a gente precisa ter um ponto de atenção, porque muitas vezes não é algo físico, não é uma doença. É algo ali que você tá... Se desenvolveu pelo psicológico. Acumulando, exatamente. Legal. E essa questão, principalmente do exercício físico. Muitas vezes falam, é por pura aparência. E não tem nada a ver. Muitas das vezes... acho que hoje isso já foi quebrado. Muito. Foi quebrado bastante. No começo, você falasse que você fazia um exercício físico é porque você queria se aparecer, é porque você queria ter um shape, uma vaidade, alguma coisa nesse sentido. Não, é realmente um canal de esvaziar a garrafinha. Sim, porque o exercício físico, por que ele é funcional? Para o burnout e para todos os outros transtornos, né? Primeiro, quando a gente fala de transtorno mental, a primeira coisa que a gente nota é o quê? Insônia. O paciente ele não consegue dormir. E aí ele recorre à medicação, né? E o que pega? O exercício físico, ele cansa a gente. Então, quando percebe, se você fizer uma caminhada de 40, 50 minutos, você vai chegar cansado. A probabilidade de você deitar na cama e já dormir é muito mais alta, porque você está cansado fisicamente. Exaustão. Então, a gente indica o exercício físico por isso. A pessoa, ela cansa. Ajuda a regular até o sono. Opa! Porque a gente tem uma coisa que é muito importante, né? A gente tem um ciclo circadiano. Já ouviu falar? Bem por cima com Wesley Delanogari. É o mestre, né? O mestre da psicologia. O que é o ciclo circadiano? Ele é uma autorregulação nossa, né? A gente sempre vai falar sobre autorregulação porque o corpo inteiro, ele quer voltar para o estado natural dele. Né? Não é legal estar em alerta, não é legal ficar ansioso o tempo inteiro. Né? Então, o ciclo circadiano é o quê? 12 horas que nós temos para produzir cortisol, né, de forma endógena, ou seja, natural, e 12 horas que a gente tem para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando a gente acorda ali, por volta das 6 horas da manhã, vamos pensar no nascer do sol. Então, é quando a gente começa a receber luz natural, e aí o corpo, o olho, ele recebe essa luz e ele emite um sinal que está na hora de produzir cortisol. O cortisol, nesse sentido, ele é muito positivo. Então, qual que é a função dele? Fazer com que a gente faça o que a gente faz. Então, se eu tô aqui hoje é porque tem cortisol rolando no meu corpo, né? No meu, no seu, de todo mundo. E aí, essa produção de cortisol, ela precisa mais ou menos ser cessada na hora que o sol se põe. Então, quando começa a escurecer, o olho ele percebe o quê? Que está diminuindo a luz, então eu posso Fica tranquilo. Desligar. Né? É por isso que à noite a gente fala muito sobre higiene do sono, abaixa as luzes de casa, deixa um ambiente mais confortável, porque quanto mais luz eu tiver, mais eu vou produzir cortisol. Então, se você não tem um limite ali para terminar suas atividades por volta das 6, 7 horas da noite, você prolonga a produção de cortisol e diminui a produção de melatonina. Então, quando é mais ou menos ali das 9 até a meia-noite, mais ou menos, é quando a gente tem um pico da melhor melatonina. Se a gente não cuidar para dormir entre esse horário, a gente perde aquela fatia, assim, o ouro da melatonina. Então, o nosso sono, ele já sofre um pouquinho. Então, se eu prolongo o ciclo de cortisol e diminuo a melatonina, é difícil a gente ter um sono de qualidade. Né? Então é difícil a gente ter o sono restaurador, é difícil a gente ter ali uma boa noite de sono para me preparar para o dia seguinte. Então, cada vez mais, a tendência das pessoas é o quê? Diminuir a quantidade de horas de sono e aumentar a quantidade de horas de produtividade. Então, sem que eu perceba, eu estimulo muito o cortisol. Então, a gente vai contra o nosso próprio sistema natural, o nosso próprio sistema, né? O nosso próprio organismo. Então, a gente vê pessoas tomando melatonina. Então, você toma um hormônio que o seu corpo foi feito produziria. E não é natural que você toma. Não é da mesma qualidade, não é a mesma coisa.
Então, você acaba prejudicando todo um sistema que funciona de forma autônoma sem perceber. Entendi. Tô prestando tanta atenção aqui que eu tô até esquecendo que eu tenho que fazer a próxima pergunta. Eu tinha que ter preparado a próxima. Vamos lá. E o que tipo de malefício traz essa provocação de cortisol? Quanto mais eu aumento o cortisol, menos eu produzo melatonina. E mais eu fico em alerta. Em alerta. Pra tudo. Então, eu acho que o tempo inteiro pode acontecer. Daí que vem a insônia, daí que vem estresse também, ansiedade, vem daí também? Vem, porque o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Por quê? Porque o estresse além de ser a nossa produtividade diária, ele também é a forma como eu reajo ao novo. Não necessariamente sendo bom ou ruim. A gente é que faz essa classificação, né? Então, se eu o tempo inteiro me coloco nessa posição de ficar estressada, de o tempo inteiro ter essa liberação de cortisol, a chance de eu ficar tranquila, de eu ficar menos em alerta, é menor. Então, é como se o tempo inteiro eu esperasse que algo acontecesse, eu me preparasse para o pior, né? Entendi. E aí, a nossa cabeça, ela começa a maquinar também, né? Então, se tem alguma coisa de errado com o corpo, a cabeça, ela vai funcionar de acordo, né, com o corpo. Então, a atividade física, ela vem como uma forma de produção da endorfina, que é o hormônio do prazer, da serotonina, né, da dopamina, que é o que a gente precisa muito. Então, ela vem para justamente regular. Então, se eu tenho muito cortisol e eu jogo a endorfina, a serotonina, é como se eu abaixasse. Entendi. Então, ele neutraliza, de uma forma muito grosseira. Ela neutraliza o cortisol. Então, por isso que a gente indica tanto a atividade física. Então, além de você diminuir o cortisol, você cansa, né? E pra curiosidade, não é o horário que você vai dormir, é a quantidade de sono que importa ou o horário também? O horário também. Quanto mais tarde eu durmo, menos melatonina de qualidade eu tenho. Porque o pico ali da produção se dá entre 9... é no horário o pico, não é o tempo, não é durante... Eu imaginava o quê? No meu ato leigo de ser aqui dentro dessa área. Imaginava que, tipo assim, dentro de 6 horas de sono, independente de onde estivesse no dia, ou 8 horas de sono, as 2, 3 primeiras horas é responsável por alguma coisa, as outras para outra coisa. Então tem a ver com o nosso relógio também. Natural de horário. Lógico. Por que as pessoas que trabalham à noite, elas ficam muito mais propensas? Entendi. Porque de dia é a hora que você está produzindo cortisol. Então, você está mandando seu corpo produzir melatonina. Então, você vai contra o que é natural, né? Então, não é um sono de qualidade, tá claro. Então, o olho, por mais que esteja fechado, ele recebe luz. Então, você tem ali... Até você pode ter as 8 horas de sono. Mas, às vezes, você não tem aquelas 2 horas de sono profundo, de sono REM. E aí, essa quantidade de horas ali de REM, que a gente precisa ter mais ou menos 1 hora, 1h30 por noite, que restaura a gente não tem. Então, por mais que eu durma, eu acordo às vezes sentindo que estou atropelada, que fui atropelada. Então, eu acordo pior do que eu fui dormir, né? Então, independente das atividades, pela ciência e pelo estudo, o que é uma noite legal? Começa que hora, termina que hora? Das 10 às 6 horas da manhã. Esse é o horário ideal. Exatamente. Tem pessoas que têm uma muito pequena chance, tá? Que demandam menos horas de sono. Né? Então, pessoas que ali conseguem ter uma boa noite de sono com 6 horas, ficam bem. É uma quantidade muito remota de pessoas. Mas o ideal seria das 10 às 6. 7 horas, 8 horas de sono. Nossa, eu tô da meia-noite e meia, 1 hora da manhã, às 7h30. Mas às vezes a gente se condiciona também, né? Então, se você tem uma rotina ali, você acorda 6 horas, um horário bom, 6, 7 horas, né? Às vezes a sua rotina, ela já te proporciona algo natural ali, algo rotineiro. Então, o seu corpo ele já se habituou a isso. Então, às vezes, se você tentar antecipar o horário que você dorme, às vezes você antecipa o horário que você acorda. Então, você dá uma bagunçada no seu ciclo circadiano. Entendi. E o uso de celular também antes de dormir. A última coisa que você faz é... Esse aí nem se fala, né? A vista fica... Exatamente. A gente fala muito da regra 3-2-1. O que é essa regra? Então, 3 horas antes de você dormir, você desliga de todas as atividades de trabalho. 2 horas antes de você dormir, você faz uma última refeição leve. Então, não é um hambúrguer, não é uma lasanha, não. É um arroz, uma carne, uma proteína ali, uma saladinha. Algo leve para não interferir na digestão. E 1 hora antes de dormir, você encerra celular, tablet, tudo. Telas, de uma forma geral. Televisão. Então, você tenta deixar o ambiente mais propício para estimular o sono. Né? Então, uma leitura, alguma coisa se precisava pegar no sono. Fundamental, né? A gente fala que são os hobbies.
Então, se eu seguir essa regrinha do 3, 2, 1, dificilmente eu vou ter problemas de sono, né? Então, a parte do trabalho, principalmente, tem gente que fala, fiquei trabalhando até 10 horas da noite. Então, até você desligar do trabalho, tudo pode ser um gatilho. Recebi uma mensagem no grupo do WhatsApp lá do trabalho. Putz, é a pessoa que eu preciso falar no dia seguinte. Aí você já lembra que você tá devendo uma informação para essa pessoa. Corre pro computador para você fazer a apresentação que você tinha esquecido. Ou então você tenta antecipar algo, corre ali pra nada. Numa pressa que você tem ali pra você mesmo, né? Se você parar pra pensar. Exatamente. Então, às vezes, esses gatilhos ali de mensagem do WhatsApp é algo que eu oriento os pacientes. Arquiva antes de dormir as mensagens, né? Os contatos das pessoas, os grupos. Porque mesmo que eles mandem mensagem, não vai notificar. Então, a chance de você desligar é muito maior do que se, por exemplo, você ficar o tempo inteiro ali em contato com o celular. E hoje não tem muito o que fazer, você tá no próprio celular, que para uso pessoal, você tem os grupos de trabalho, tem os amigos de trabalho e tá o tempo todo resolvendo. Você não tem mais divisão, o que é trabalho, o que é vida pessoal. Exatamente. Por mais que você fale assim, beleza, tá o horário, estou dentro do trabalho. Mas quem tá no mundo corporativo, que tá em posição de gestão, que tem boa parte da audiência que está nessa posição, não tem como. A gestão tá preocupada com o resultado da empresa. Você tem que se antecipar amanhã, quando você chegar, você já tem que estar sabendo o que aconteceu, a informação, uma máquina parada, um problema que teve, um cliente que não recebeu a demanda que tinha que receber, você tem que chegar com ação. Mas para isso acontecer, você já começou 3 horas antes a trabalhar. Exatamente. Ou senão você já dormiu com aquele problema na cabeça. Você sonha. Você deixa até em alerta, você coloca até alerta para você lembrar, lembrete. Uma coisa também que funciona super bem com os pacientes é delegar essas tarefas mentais. Então, muitas vezes eu vou dormir, nossa, eu preciso fazer tal coisa. À noite, você vai resolver alguma coisa? Não. Por mais que pareça que você vai resolver, por mais que fica... fica ali. Aí, eu preciso ir no mercado comprar não sei o que. Calma, à noite você não vai no mercado, já tá tudo fechado. Pega, deixa um bloquinho do lado da cama e anota. Por quê? Muitas vezes você começa a lembrar de coisas que você precisa fazer, e aí essas coisas, elas puxam outras, que puxam outras. Aí, no outro dia, você vai olhar suas anotações e você vai falar, nossa, não preciso fazer metade do que eu anotei. Muitas vezes a cabeça ela é turbinada do que a gente está pensando. Então é como se fosse um efeito dominó. Eu derrubei vai a carreira toda, né? Então anota tudo e no outro dia faz um filtro. Você vai ver que às vezes 50%, 40% do que você pensou vai ser útil, o restante você descarta. E aí você colocou até um ponto aí que é importantíssimo. Um bloquinho de papel. Por mais que hoje a gente tenha um bloco de notas, experiência própria, eu uso muito o bloco de notas do celular. Pra tudo eu tô anotando, ou um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Só que qual que é o problema? Eu quero ver a informação que tá no bloco de notas, eu abri. Do lado do bloco de notas tá o Instagram, do lado tá o WhatsApp, do lado tá uma coisa. Aí quando você entra, você mergulhou aqui no celular, até você conseguir sair de novo, e você foi só para ver uma informação. É a atenção, né? São os estímulos, então a gente divide a nossa atenção. E a atenção concentrada mesmo que a gente foi lá especificamente para fazer alguma coisa, perdeu. A gente já perdeu. Né? E então... quando você sai, você faz tudo isso, você sai e fala, o que eu fui fazer mesmo no celular? Exatamente. Nossa, eu abri isso aqui pra alguma coisa e não lembro por quê. Exatamente. Eu gosto muito do papel para coisas do dia a dia. Então, eu tenho que... minha prática, né? Fazer o relatório do fulano, eu tenho que emitir nota fiscal do ciclano. Então, eu tô sempre anotando o que eu fiz para depois, mesmo se eu deixar passar... Eu tenho um registro, então a chance de eu esquecer é menor, né? Mas para agenda, gestão de horário, eu direciono tudo para Google Agenda. Para mim é a melhor ferramenta. Porque ali ele me notifica, ele me lembra, ele manda lembrete para pessoa. Tira da cabeça. Exato, delego. Se eu deleguei, meu cérebro entende que tá limpo. Não preciso me preocupar com aquilo. Já tá ali no responsável por aquilo, né? Então, quando a gente aprende a delegar algumas funções da cabeça, né? A gente delega para o papel, delega para a agenda, a gente tira uma carga mental muito grande que a gente tinha, sem perceber. E essa carga mental é aquela carga que assim, só a gente pode resolver, só tá no nosso alcance, nenhuma outra pessoa vai conseguir resolver.
Então, são aquelas coisinhas que a gente precisa lembrar de avisar alguém para ser feito. Então, não é nem a tarefa em si, é o lembrar. Então, essa carga mental, quando a gente delega, a gente tira um peso imenso das nossas costas, sem que a gente perceba, né? Esses tempos atrás eu fiz um vídeo no Instagram e não sei o que eu falei lá de delegar. Aí me chamaram no direct e falaram assim, mas eu nem tenho cargo de gestão, nem tenho pessoas para delegar. Peraí, o delegar não necessariamente é delegar a uma pessoa, o que você acabou de falar. Exatamente. Peguei, joguei para um aplicativo para ele gerenciar minha agenda, vou fazer uma postagem, coloquei programação para um horário, estou delegando para que as coisas saiam da minha obrigação imediata e as coisas não deixam de acontecer. Exatamente. E hoje a gente tem muita ferramenta, né? Não só de gestão, mas... Tem uma overdose de ferramentas. A gente só precisa selecionar aquela que melhor se adapta à nossa demanda, né? Então, pensando por esse lado, quando a gente consegue... eu acho uma ferramenta que é muito boa para quem sabe usar, né? É uma faca de 2 gumes, é a Alexa. Então, ali você lembra ela que você tem que comprar óleo, que você tem que comprar detergente, e aí depois pelo aplicativo você consegue dar check em cada coisa. Então, a gente tem hoje um boom de ferramentas. Quais são as melhores para as minhas necessidades? Né? A gente não precisa usar tudo, porque a sobrecarga também deixa a gente sem muita opção. Então, eu tenho tanta coisa que eu não sei qual que eu vou usar agora. Então, seleciona aquelas que você vê que de fato são boas, são vantajosas e adapta ali no seu dia a dia. Um pouquinho por vez. Agora, foi bem interessante isso que você trouxe, porque às vezes você quer ter um excesso de controle também, e no fim não controla nada. Você quer ter tantas opções e acaba não fazendo bom uso. Agora eu vou aproveitar e explorar aqui todo o seu conhecimento em psicologia. Tá se falando muito, cada vez mais, de TDAH. TDAH. É o grande, né? O grande transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O H opcional, né? Então tem hora que é só TDA. E o H ali a gente põe até entre parênteses, né? Legal. Ele é um componente do transtorno. Fala um pouquinho disso daí, depois eu vou falar minha opinião. É muito complexo, né? Falar, porque hoje a gente tem muito acesso à informação. Nem sempre essa informação é de qualidade. E generalizou. Todo mundo tá achando que tem TDAH agora. Eu tive alunos, inclusive no Senai na época, alunos com TDA e com TDAH. E eram crônicos. E assim, a atenção, principalmente numa máquina operatriz, era uma atenção especial, uma atenção diferente, precisava de uma supervisão em cima do aluno. E na época eram levados muito a sério e pouca informação quando você ia pesquisar. Enfim, já tô dando minha opinião, hein, Vitória? Eu passei por cima aqui. Não, imagina! Hoje, eu tô achando que tá todo mundo... Tem até um monte de meme, né, na internet, um monte de vídeo brincando, que todo mundo tá pensando que tem os sintomas do TDAH. Por quê? Porque quando foi divulgado os sintomas, a gente, quer se quer não, a gente se identifica com alguns ali no dia a dia, não com tanta profundidade, mas algumas coisas a gente se identifica. Aí começa a gerar uma preocupação. Será que eu tenho? Será que eu desenvolvo? Isso se desenvolve, não desenvolve? É igual quando a gente aprende sobre psicopatologia, né? Que a gente tem um manual dentro da psicologia que chama DSM-5-TR, que foi a última atualização, né? Ele é um livro dessa chulapa. E lá tem todos os 300 e tralalá transtornos, né? Então, quando a gente pega pra ler, a gente fala, putz, eu tenho isso aqui. Eu acho que eu tenho. Eu acho que na época da faculdade... na época da faculdade eu tinha toque, eu tinha TDAH, eu tinha ansiedade, eu tinha depressão, eu tinha tudo. E aí é o quê? A gente pega, uma salada de fruta e pega uma fruta e fala, isso aqui é salada de fruta. E não é, né? Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, obrigatoriamente, os sintomas eles precisam ter surgido ali até os 12 anos. Obrigatoriamente. Se você começou a apresentar com 14, não é TDAH. Apresentou com 10, existe uma chance de TDAH. Aí cabe a avaliação, né? E por que hoje a gente teve um boom? Porque, assim, o sono, a privação de sono, a gente vai falar muito do sono. Você já pode falar, né? É isso aí. O sono... Eu já vou apanhar bastante, porque se tem um camarada relaxado com sono aqui... É você? Sou eu. Eita. E durmo bem. Então... Encostou aqui, eu durmo. Meu problema não é insônia. Meu problema não é insônia. Meu problema é não respeitar os horários. Ter aquilo regradinho, né? Isso. Não administro bem isso. Eu te cortei, desculpa. Imagina! Se a gente parar pra pensar, qual que é o estado oposto do sono? Atenção.
Então, se eu não tenho um bom sono, eu não vou ter uma boa atenção, eu não vou ter uma boa concentração, um foco. Então, hoje, as pessoas, elas meio que trazem ali para o TDAH um sintoma, tem o déficit de atenção. Exatamente. E esse déficit de atenção, esse recorte, ele é seletivo, se você parar para pensar. Então, eu não consigo ter atenção estudando, mas jogando videogame, Você mais no consegue. celular, você consegue passar ali, você estimula o hiperfoco 3, 4, 5 horas, tranquilamente. Então, o TDAH, ele não é seletivo. O TDAH não é um sintoma, né? E como todo transtorno mental, a gente fala o quê? A gente parte do seguinte pressuposto. A pessoa, ela precisa apresentar uma quantidade X de sintomas, geralmente são 5, 4 ou 5 sintomas, né? Por pelo menos 6 meses, e aquilo não pode ser justificado por outra condição melhor, que explique melhor aquilo, e também não pode estar presente com alguma outra substância. Então, por exemplo, eu usei alguma substância psicoativa e comecei a ter TDAH. Não é TDAH. TDAH, ele não é desencadeado por uso de alguma substância, né? E ele precisa causar um prejuízo absurdo para a vida da pessoa. Então, não só em uma área da vida. Então, a gente tem déficit no relacionamento, a gente tem problemas no trabalho, na escola, né? No estudo. Então, é um efeito... Que seja no lazer, que seja no videogame, você não consegue focar. Exatamente. O videogame, a gente tem um ponto importante. O videogame, ele é feito para estimular o hiperfoco. Então, a jogada de cores, a forma como a câmera ela se movimenta, tudo isso, né? Ele é feito para prender a atenção, né? Mas no trabalho, por exemplo, no relacionamento, um componente muito importante é a impulsividade. Então, essa pessoa, ela não é impulsiva só no trabalho, ela é impulsiva no relacionamento, financeiramente, ela não tem controle nenhum de dinheiro. Então, o TDAH é algo que surge ali na infanto-adolescência ali, mais ou menos, e persiste na vida adulta. Só que esses sintomas, eles vão trocando. Então, se lá atrás a gente via um aluno com problemas de TDAH ali, problemas de atenção, hiperatividade, não parava quieto na cadeira, tinha um declínio muito grande no aprendizado? No aprendizado, né? Na questão das notas, isso na vida adulta, ele vai se manifestar, mas de uma outra forma. Então, a pessoa, ela não consegue, às vezes, ter um relacionamento duradouro, ela não consegue ter controle com o dinheiro. Então, o TDAH, ele é uma inibição do nosso córtex pré-frontal. Então, regulação emocional, a parte de aprendizado. Então, tudo isso interfere. Então, a gente não desenvolve TDAH na vida adulta. A gente desenvolve na infância ali, até os 12 anos, mais ou menos, né? E o TDAH, ele tem um componente forte genético. Então, se a gente puxar a árvore genealógica da família, a gente vai ver que pelo menos o pai ou a mãe, né? Alguém próximo. Tem TDAH. É igual ao autismo, né? O autismo também é a mesma base. Né? Um pouquinho diferente a classe sintomatológica, mas é o mesmo raciocínio. Entendi, então não deixa de ser Nutella, o pessoalzinho que tá falando que tem TDAH. É que hoje a gente tem mais acesso ao diagnóstico, né? Mas nem sempre as avaliações, elas são boas, né? Elas são de qualidade. Então é difícil hoje em dia a gente achar... É difícil a gente ver pessoas na vida adulta tendo diagnóstico de TDAH. Porque a gente não lembra muito da nossa infância, né? Quem traz essas informações? Nossos pais. E nem sempre é possível trazer o pai, a mãe. A gente não consegue trazer essas pessoas para fazer a entrevista. Entendi. Então, toda essa falta de atenção... Pode ser sono. Vai dormir que é melhor. Vou começando por mim. Sabe por quê? Porque eu tô em casa, vou pegar um dia normal. Aí você vai até a cozinha, quando você chega na cozinha, você olha e tem louça pra lavar. Isso aí é só pra fazer alguma outra coisa. Aí você desvia, vai lá lavar a louça. Quando você lava a louça, você olha pra lavanderia, precisa colocar a máquina pra rodar enquanto eu lavo a louça. Pra ganhar tempo. Aí coloca na máquina pra ser produtivo. Coloca a roupa na máquina pra lavar. Aí você sai dali, aí você lembra que tem que trocar o negocinho do cachorro lá. Aí você tem que dar comida pro cachorro também. Aí você vai dar... Aí quando você passa pelo quarto, você fala, tem que arrumar o quarto. No final do dia, ficou tudo pela metade. Mas você fez um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, aí você tem que voltar e fazendo. Aí você vem. Até se resolve no final do dia, mas é uma luta constante o dia inteiro. Aí você fala, não é possível, acho que eu não tenho foco. Mas na verdade, isso é o nosso mecanismo multitarefa, né? Então, o tempo inteiro a gente troca de guia, né? Se a gente for parar pra pensar no navegador, né? Então, o tempo inteiro eu tô lembrando de alguma outra coisa sem ter concluído alguma.
Então, isso é um componente forte da ansiedade. A gente cai muito na crença que está sendo produtivo, mas na verdade a gente não tá. Né? A gente está fazendo um pouquinho de cada coisa e às vezes a gente leva mais tempo do que se a gente se dedicasse a uma coisa, dedicasse a outra, dedicasse a outra, né? Então, às vezes é aquela ansiedade de tentar dar conta de tudo. Exatamente. Então, eu vou fazer tudo, um pouquinho de cada, pra eu ter a sensação que eu fui produtivo. E nem sempre você foi, né? Fiz tanta coisa hoje, trabalhei demais. Tão cansada. E no final do dia entregou quase nada. Exatamente. Então, uma coisa que eu faço muito, às vezes eu vou lavar a louça, tô com a escova de dente na boca. Porque eu fui escovar dente e lembrei que tinha que lavar a louça. Aí eu fico um pouquinho com a escova, vou lá, volto pra escovar dente. Pegou o celular então? Ixi, aí meu marido olha pra mim e fala assim, e aí? Você tá escovando o dente? O que você vai fazer? Tá estendendo a roupa, volta, termina uma coisa. E aí, o que eu tento muito cuidar é pra eu não picotar a minha atenção. Então, quando a gente alterna muito a atenção, a gente não consegue concluir. Então, a gente sobrecarrega muito mais o nosso cérebro. Porque se eu me dedicasse pra uma tarefa, terminasse, começasse outra, terminar, a gente ia conseguir produzir muito mais do que a gente já produz. Então, a gente cai muito nessa de acreditar que o multitarefa ele é benéfico, quando na realidade não. Então, a gente picota a nossa atenção e a gente condiciona a funcionar daquela forma. Então, às vezes eu vou ler um livro, eu não consigo. Eu fecho, vou assistir uma televisão, vou assistir um filme, não consigo. Vou pro Instagram, vou ficar lá rodando Reels. Por quê? Porque o Reels é curto. Então, a chance de você prender sua atenção é muito maior do que um filme. Mas você fala só mais um. E é a recompensa, né? Terminei, dopamina. Opa, vou pro próximo. Dopamina, dei risada. Exatamente. Não, legal. Vitória, e assim, você acha que tem a ver tudo isso daí? Você acredita que tem a ver tudo isso daí com o modelo de trabalho pós-pandemia, igual eu comentei aqui, com volume de reunião, com volume de coisas, esse imediatismo das coisas acontecerem super rápido? Com certeza. E porque a tendência, parece que a geração que tá vindo agora tá vindo cada vez mais imediata, cada vez, e um acúmulo de coisa. Se você tem coisas imediatas acontecendo a cada 15 segundos, igual um exemplo de Reels, que hoje não é mais um padrão 15 segundos, mas em torno de 15 segundos ali. Você quer o próximo, tende a todo o seu contexto também pedir essa celeridade. Essa recompensa rápida, né? Tem um neurologista, o Dr. Leandro Teles, né? Em das obras dele, um dos livros dele, ele fala que esse movimento da gente rolar o scroll da tela, ele é parecido com o caça-níquel. Porque a recompensa é rápida. Ah, é? Ele faz essa analogia. Então, quando você coloca lá a quantidade de moeda e bota pra rodar, vai lá dar, sei lá, o 777. Opa, ganhei dinheiro, vou pegar mais e vou fazer de novo. Então, a mesma base de movimento. Girar. Exatamente. Então, a gente roda a tela. E aí, sem a gente perceber, a gente começa a ter vídeos ali que conseguem contextualizar, por exemplo, um filme de 1h30. Em 1 minuto, em 30 segundos. E a gente... Trouxe começo, meio e fim. Exatamente. Como ele trouxe informação... Não sabemos, totalmente deturpada, mas... E nem queremos ir ver, 15 segundos é suficiente. É isso aí, então fica muito mais difícil da gente manter a nossa atenção num filme, num livro, né? Livro hoje em dia, quantas livrarias não fecharam? Porque a gente não tem mais o hábito de comprar livro, né? Tem muita coisa disponível, né, na internet. Hoje o Kindle, eu acho que é uma coisa que facilitou. Kindle, iPad, né? Mas se a gente parar pra pensar, se a gente pega pra ler, muita gente lê pelo celular. Entra uma notificação, você levanta o olho. Automático, perdeu. Né? Então, muitas vezes, esses avanços tecnológicos, eles ajudaram algumas pessoas, mas também eles prejudicaram muitas outras, né? Outras. E é engraçado que é um caminho sem volta, porque não tem como eu falar que eu não vou ter mais notificação, vou eliminar minhas notificações. Não tem como. Eu preciso se for algo interessante de trabalho. Só que eu posso, pelo menos, igual você falou, controlar o horário. Da noite, joga para arquivados para pelo menos não notificar naquele horário. Exatamente. Uma coisa que os celulares têm hoje em dia é o não perturbe, né? Que é eu nunca usei, acredita? Eu uso para regular o sono. Porque ele entra, precisa dar mais atenção nisso. Ele desliga um pouco a tela, ele entra num modo mais escuro. E aí, durante um período de tempo que você configura, ele não entra na notificação. E aí, a gente tem que cuidar por quê? O relógio notifica.
Aí você, recebi a notificação de fulano, vou lá olhar. Então eu ponho o relógio no não perturbe também. Então é tudo não perturbe pra não perturbar mesmo. Aí só fica o marido, o Matheus. O Matheus, minha mãe, meu pai. Não, perturbando não, o Matheus falou que tá perturbando, você viu? Eu joguei só com uma isca aqui, falou que uma... Mas é o jeito que a gente tem ali de filtrar. Quem que pode me mandar mensagem nesse horário? Minha mãe, meu pai, meu marido. Você seleciona, entendi. Fora desse contexto... Tem celular que fica até preto e branco a tela. Fica. Não sei se é o Samsung, qual que é, que você define o horário, e aí naquele período fica preto e branco, até pra reduzir luz, reduzir alguma coisa, mas aquilo lá, se eu fizer isso, sobe meu estresse na hora. Porque... o iPhone, ele tem o Night Shift, né? Que é um mecanismo que ele tira, fica meio amarelado, fica meio ruim, né? Aí dá estresse, não adianta. Nossa, não. Porque a ideia não é usar o celular à noite, né? Então, a gente tem que eliminar ele, né? Da nossa rotina. Ô, Vitória, um outro ponto legal, a gente trouxe até aqui todos os problemas disso, né? Burnout, já detectamos que não é TDAH ou TDA. E trazer um pouquinho, assim, de como a gente aprender a lidar com isso. Várias ferramentas, eu diria, né? Ferramentas? Hoje a gente tem... Como controlar o estresse do trabalho? A gente pode criar hábitos que vão nos desligar. Então, seriam mais ou menos rituais. Então, quando eu trabalho em casa, né? É só 2 dias na semana que eu vou presencial. Entendi. Então, o restante é todo em casa. Então, se eu não cuidar disso, a chance de eu prolongar, que já aconteceu, de eu começar a atender 7 horas da manhã e terminar 10 horas da noite porque eu tô em casa, né? Eu tô confortável. Tá fácil. É só fechar a porta e ali dormir, né? É muito... rápido, é muito fácil, né, essa acessibilidade. Então, quando eu fazia terapia, que é uma pirâmide, né, o psicólogo, ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um psicólogo, e o psicólogo do psicólogo precisa de um psicólogo, então é uma pirâmide. Exatamente. Então, eu fiz terapia por muito tempo porque eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, para eu entrar nesse ciclo de trabalho, de preocupação, é muito fácil. É como se a gente já tivesse ali uma exposição. Um gatilho, uma coisa muito rápida te coloca nesse ciclo. Exatamente. Então, uma dica que eu dou tenha rituais pós-trabalho. Então, tô trabalhando no escritório. Fecha o notebook, fecha a porta do quarto, vai tomar um banho. Faz alguma coisa que vai ser relaxante pra você. Então, um banho mais quente, com a luz apagada. Tem gente que faz isso. Com a luz apagada, um banho de meia hora. 5 minutos é só pra eu desligar. Faça isso. Fechar a porta do quarto. Por quê? Pelo menos na minha casa, o escritório é de frente pro quarto. Então, só de olhar pro computador, eu vou lembrar do que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que fazer arrumar agenda, tenho que confirmar paciente. E fechando portinhas. Exatamente. Então, eu desligo o computador, fecho a porta do quarto e vou tomar um banho. Depois que eu tomar o banho, que eu já desliguei, aí eu abro a porta do quarto, aí eu deixo as coisas normais. Mas é um ritual importante pra gente conseguir desligar. Então, pra mim, hoje, se eu parar de atender 3 horas da tarde e tiver um paciente 7 horas da noite, nesse meio tempo eu vou me ocupar. Não vou tomar banho, não vou fazer nada que eu faria pós-trabalho. Porque pra não desligar. É a sensação que eu tenho que eu desligo. Então, meu último atendimento acaba às 8 horas, ali eu desligo, vou, tomo meu banho, como alguma coisa e vou ler. Meu hobby é ler, né? Eu gosto muito de ler. Então, eu tenho esses rituais pós-trabalho que me tiram da rotina ali, foco do trabalho, o pensamento no trabalho. Exatamente. Então, pode ser estratégias que funcionem com as pessoas que trabalham em casa. Então, tem essas coisas. Vamos colocar uma situação bem hipotética aqui. Um gerente de banco com meta para fechar no dia 26 do mês. Ele vai ter uma jornada estressante de trabalho extrema. E ele não pode pedir a conta toda vez que... Tá estressante, beleza, vou pedir as contas e vou sair. É isso aí, né? Mas como ele deixar essa jornada dele longínqua, como que fala? Contínua, né? Deixar essa jornada mais leve e que permaneça, que perpetue, que ele consiga realmente manter a função dele de gerente, senão todo gerente que luta para chegar a gerente, chegou e dali ele pede as contas e começa outro ciclo, joga a camisa, não dá. Não dá. Eu acho que é importante demais essas dicas que você deu de fechar o ciclo, porque quando ele chegar em casa, esse exercício que ele tem que ter para conseguir deixar os problemas do banco lá no banco e os problemas da casa dele serem novos agora, e daqui em diante seguir o ciclo
da rotina dele, senão morre do coração, morre da cabeça, morre de alguma coisa. Alguma coisa de fator ocupacional vai afetar aquela pessoa, né? Porque geralmente quando a gente leva o trabalho pra casa, a gente não leva coisa boa. A gente leva a bucha. Você nunca comemora. Não, hoje eu vou trazer um case. Não, você vai trazer aquela coisa que você ficou matutando o dia inteiro pra resolver. Né? Então, você falou da pressão. Então, a pessoa ela já tá estressada, ela já tá vulnerável a um contexto ali totalmente favorável para ela pirar, entre aspas, né? Então, quando ela vai para casa, ela não vai pensar sobre a meta que ela bateu, sobre o cartão que ela fechou, enfim, a conta que ela abriu. Ela vai pensar do que ela não fez. Então, às vezes, a nossa ótica é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Quando a gente tá numa situação que a gente tá estressado, a gente às vezes tá triste, a gente tá por algum motivo em um episódio ali que deixa o nosso humor mais baixo, a gente olha para as coisas ruins, a gente tem essa tendência de aumentar, né? De amplificar. Então, eu não vou olhar, por exemplo, pro paciente que eu consegui dar alta. Eu vou olhar para todos os que eu não dei. A gente tem esse viés negativista, né? E isso faz o quê? Que quando a gente torna isso comum, eu não consigo enxergar o que eu fiz de bom. Eu só reforço o que é de ruim em mim. Então eu não enxergo. Só tem valor o que é ruim. Exatamente. Então a gente pega uma lupa e amplifica aquilo. E a gente faz o quê? A gente subestima a nossa capacidade de lidar com algo e superestima o problema. Então a gente não vê solução, né? A gente pega, é como se você pegasse um livro e deixasse perto. Você vai ler o livro? Não, tá tudo embaçado. Se você afastar, aí você consegue enxergar, né? Então, quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente precisa entender que vai passar, dia ruim passa, dia bom passa também, e eu só preciso passar por ele, né? E não entender que aquilo é todo dia. Então, é uma gota no oceano. Um dia ruim é um dia, não é um ano, não é um mês ruim. Né? Então Agora valorizando os dias ruins, no final parece que só teve dias ruins. Exatamente. Ao longo de uma semana, nossa, essa semana tudo de ruim que tinha pra acontecer, aconteceu. O valor realmente ao lado ruim da coisa. Exatamente. A gente pegar a quantidade de dias ruins que a gente teve nesse ano, estamos em agosto. Provavelmente você não vai lembrar. Mas se você pegar os bons, eles são muito maiores. Então, é uma questão de perspectiva, né? É algo que a gente tenta sempre trabalhar com o paciente deprimido. Porque o paciente deprimido, ele não olha ele sabe que tá aqui, mas ele vira. Ele prefere não olhar, entendeu? Então, a gente tem que virar a cabecinha dele. Falar, olha aqui, ó, tem coisa ruim, mas também tem coisa boa. Não, e depressão foi outro ponto que você tocou também, assim, que hoje, cada vez mais, você vê cenários de depressão. Exatamente, né? É o transtorno que mais mata, né? Que é a maior taxa de suicídio. E na minha percepção, assim, fora da área, de apenas observar, o pessoal às vezes tratava a depressão como algo maligno, era um espírito que tomava aquela pessoa. Já ouviu falar isso? Opa! Nunca é uma doença. Billy, né? Que determina. Alguma coisa. Não dá devida atenção. E pelo contrário, a pessoa que está deprimida, ela traz diversos sinais de que está passando por depressão. Exatamente. E existe solução, não existe? Existe, a gente consegue a remissão, né? Em transtornos mentais, isso é um ponto muito importante. A gente não consegue cura de nada. Ah, não? Não, a gente consegue remissão parcial ou total dos sintomas. Que é? Mas continua vulnerável o tempo todo, aquele sintoma. O ambiente, a nossa ótica sobre a situação. Então, eu nunca vou me curar da minha ansiedade, do transtorno, né, de ansiedade. Mas em alguns momentos eu vou conseguir remiti-lo, em alguns momentos ele vai ativar, o que determina ambiente. Ah, entendi. É o ambiente. Então, muitas vezes, tem alguns transtornos que são um pouquinho mais difíceis. Então, esquizofrenia, ele é um transtorno muito difícil da gente conseguir uma remissão. E dificilmente a gente vai conseguir remissão sem remédio. A pessoa está condicionada a tomar remédio para a vida inteira. Não é algo ruim, né? Antigamente a gente olhava com uma ótica muito ruim para quem tomava remédio, né? Psiquiátrico. Hoje em dia já se flexibilizou bastante, tanto pelo avanço das medicações, então a gente tem muito menos efeito colateral. Menos agressivos. Exatamente. Então, hoje uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai pegar são os transtornos de humor, né? A chance dela conseguir uma remissão é muito alta. Então, às vezes ela entra com um quadro de medicamento ali, né? Com antidepressivo, principalmente. O antidepressivo, ele trata a depressão e a ansiedade.
Porque é a mesma categoria de doenças, né? De transtorno. Então, ela toma ali um remédio, às vezes, por 6, 7 meses, consegue a remissão junto com a terapia e tem alta. Aprende a lidar com os próprios pensamentos. Já sabe quais são os gatilhos que vão provocar aquilo. Então, consegue remissão. A não ser que, por exemplo, uma coisa que eu falo muito, morreu alguém da sua família. Aí não tem como, né? A pessoa passar bem por essa situação. Aí, às vezes, ela precisa um período de luto. Exatamente. Ela precisa de acompanhamento por aquela situação específica. Ela não tem repertório. Às vezes, a pessoa nunca perdeu ninguém, nunca passou pelo luto. Ela não tem experiência com isso. Então, ela precisa desse acompanhamento. Fantástico, fantástico. Eu não tinha essa ótica de que você não zeraria o problema. É igual hipertensão, né? Você cuida pro resto da vida. Você cuida. Exatamente. É que nem o pessoal fala também do viciado, né? Você tinha um vício em uma determinada droga, você consegue a remissão. Muito difícil, mas consegue. Consegue a remissão, mas você não zera. Não. Aquele gatilho, se você experimentar novamente aquela droga, tem a tendência de você disparar um desencadeamento ali novamente do vício. Bacana pensar dessa maneira. Deixa eu aproveitar aqui, eu tinha anotado aqui também que eu sempre estou esquecendo de falar dos nossos parceiros. Vamos ver a sua clínica psiquiátrica aqui, hein? Bora. Você trabalha online também, não é? Trabalho online. Hoje a minha clínica, ela funciona online, então tem algumas psicólogas na equipe que a gente direciona alguns casos, né? Ah, que legal. E tem eu que pego a maior parte, né? Porque começou comigo, né? Então, às vezes, a pessoa ela vem com a referência. Você traz a demanda, entendi. Referência. E essas psicólogas, elas são supervisionadas por mim. Então, às vezes, ela tem um paciente ali que ela não sabe muito bem como conduzir, aí ela recorre a mim, a gente faz uma supervisão de caso para entender qual que é o melhor caminho naquela situação, né? Então, casos de ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, burnout, que é muito comum hoje também. E na área de vocês, na psicologia, normalmente tem psicólogos que são mais específicos numa dessas linhas ou são generalistas? Normalmente... o que a gente fala é que uma pessoa que atende criança não vai ter a mesma habilidade de atender adulto. Ah, entendi. Porque a forma como a criança ela se expressa é diferente da do adulto. Então, é importante ela, como se fosse definir um nicho. Então, eu vou atender criança, vou atender criança. Vou atender adulto, vou atender adulto. Adulto e idoso é muito parecido, né? Tanto que eu tenho um pouco de resistência de atender adolescente, porque é outra forma, não tem personalidade definida, é uma pessoa que não tem muito repertório. Então, a gente precisa dar repertório para aquela pessoa conseguir lidar, né? O adolescente conseguir lidar com o que vai acontecer. Enquanto o adulto, muitas vezes, ele já vem com a casca grossa, né? Já aconteceu tanta coisa na vida que ele já sabe, na maioria das vezes, como lidar. Entendi, experiência mesmo. Bacana, fantástico. Então, nós temos alguns parceiros que estão com a gente em todas as gravações aqui. Então, são empresas totalmente relevantes, empresas que proporcionam esse momento aqui, essa oportunidade que a gente tem de bater um papo, de trazer profissionais, igual a Vitória aqui, que expressa toda uma experiência e uma oportunidade da gente... podcast dá pra assistir lavando louça, já aumenta a produtividade. Otimiza tempo. É isso aí, nós estamos induzindo a ansiedade aqui novamente. Mas é uma ansiedade bastante. Boa. Isso, uma ansiedade positiva. É isso aí. Divulga sua rede social. Bom, tô no Instagram hoje como @psivitoria_ferrari. Eu tenho um podcast também. Isso, divulga seu podcast. É o Psicologia Descomplicada, então ele tá tanto no Spotify quanto no Amazon Music, né? É só áudio, né? Que você falou. Só áudio. Você comentou. Só no modelo de áudio. E a gente tenta trazer no podcast temas e descomplicar. Show. Que é o que a gente fez aqui hoje. Isso, né? A gente exatamente. pega um tema que parece ser muito difícil e vai destrinchando. Então são episódios curtinhos que a gente consegue trabalhar bem. Bacana. Como que é o nome do podcast mesmo? Psicologia Descomplicada. Tá. Aí a gente sobe uma tagzinha aqui com o arroba dele lá também. Você falou que tá no Spotify e no Apple Music. Não, no Amazon. Amazon Music. Tá legal. As nossas redes sociais aqui também, SeviraCast em todas as redes, tanto no Spotify também, no YouTube, no Instagram, no TikTok, todas as redes. E o meu, Auiber Teodoro, AUYber Teodoro. E você chegou aqui agora por um corte, chegou aqui pela audiência da Vitória ou pela minha mesmo, compartilha, divide com o pessoal, segue o canal e tudo isso favorece também para cada vez mais a gente trazer assuntos relevantes aqui para a jornada de vocês e para nossa também. Tudo isso aqui é um aprendizado, igual eu comentei aqui em algum momento. Você vai falando algumas coisas, eu me identifico, trago para minha rotina.
E um aprendizado. E eu, graças a Deus, eu participei de todos os episódios. Consegui ver na íntegra todos eles e por umas 3 vezes, porque eu tenho que ver, participo, aí depois a edição, minuto por minuto, depois a gente vai fazer um corte, ainda tem que ficar procurando uns momentos legais, assiste umas 3 vezes cada episódio, eu já não aguento mais escutar a minha voz. É assim mesmo. Então, o pessoal que estiver intoxicado aqui de tanto escutar, dá uma pausinha, mas não deixa de escutar não, é só todas as segundas-feiras, meio-dia, tá saindo um episódio novo. Deixa um recado final. O pessoal que tá ficando meio doido, né? Que tá precisando de psicólogo, né? Isso é outra coisa também que o pessoal fala. Só procura psicólogo quando tá ficando doido. E não tem nada a ver. São pequenos sintomas, coisinhas que muitas das vezes você tá convivendo e tem solução. Tem profissionais que estudaram. Quanto tempo você estudou para poder estar trazendo esse contexto aqui em 1 hora? Mas são anos compilados em 1 hora. Exatamente. Já são 10 anos aí praticamente, né? Que eu entrei na faculdade, me formei e faço as especializações e os cursinhos, né? As formações Eu imagino. E o quanto que se atualiza. O tempo inteiro, né? É um medicamento que se atualiza, é uma terapia nova, uma solução interessante. Então... Não é fácil tirar 1 hora dela aqui pra estar com a gente. Imagina. O meu recado é, se você hoje se identificou com alguma das coisas que nós trouxemos aqui hoje, é importante você procurar um médico da sua confiança, relatar isso para ele e ele vai saber te direcionar. Então, se é caso de neuro, se é caso de psiquiatra, ou se é caso de psicólogo, né? Não tenha medo. Porque as pessoas, elas vêm enviesadas, né? Então, hoje a gente trabalha com um modelo em que a gente permite essa troca com o paciente. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela visa fazer com que você seja seu próprio terapeuta. Ah, é? Como funciona isso? Só um resumo aqui. É o plano de tratamento, né? Então, a gente entende como a pessoa funciona, porque o que nos afeta não são os fatos. É a forma como a gente interpreta eles. Então, a gente tenta mostrar para a pessoa quais são as distorções cognitivas que ela tem, quais são os pontos que ela pode trabalhar, e aí a gente prepara ela para eu me tornar desnecessária ao longo do processo. Então, ele é um processo que tem um começo, meio e fim. Dificilmente você vai ver uma pessoa que faz terapia cognitivo-comportamental que está 6, 7 anos na terapia. Então, esse é o pilar. Ela aprende a enxergar os fatos de uma maneira diferente, aprende a lidar com esse fato. Exatamente. Sem ressignificá-los, é isso? Ponto. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu sou suspeita pra falar. Não, interessante. Você quebrou alguns paradigmas, até que eu tinha aqui também. Não tinha essa maneira de enxergar. Eu sempre soube que é a solução para diversos desses problemas, procurar uma ajuda específica, assim. E a forma que você trouxe aqui facilitou a forma de entender tudo isso. Bacana. Bem legal. Descomplicamos também. Que bom. É o objetivo, Descomplicamos também. Depois, se você quiser subir esse podcast no seu canal lá também, a gente disponibiliza, que acho que faz total sentido para sua audiência também. A gente consegue exportar somente o áudio aqui também. Então, tá tranquilo. O Thiagão é um braço direito aqui que manda um material bem redondinho pra gente. Certo? Certo. Muito obrigada. Obrigado você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Pessoal, não deixa de procurar. Vai lá, manda o Instagram pra Vitória. E eu tenho certeza que você vai dar uma atençãozinha lá pro pessoal também no direct, direcionar. Se não for a sua área específica, tem uma direção pra entregar. Com certeza. Tamo junto. Obrigada, hein? Obrigadão.